Caralho, filha da puta, eu atualizei a pauta hoje, 2 horas atrás, o CDC acabou de soltar uma atualização nova. Amigo, CDC tá atualizando direto. A cada 1h30, faz 2 dias já. Então. Você tá acompanhando o Global Times? Ele também atualiza a cada 5 minutos. Já vai sair desatualizado. Podia sair meia-noite hoje que já tá desatualizado, pelo visto, então. Nesse caso, ele atualizou o dado de Chicago, que eu moro aqui e tô de olho nos casos confirmados aqui de Chicago, eles confirmaram o segundo mesmo. Eita, rapaz. Que bom. Tá tudo bem, sem pânico. Sem pânico. Exatamente, pelo menos até a gravação terminar. Aí você entra em pânico, faz o que você quiser, se muda, até lá você fica tranquilo. Eu tô de olho porque eu tenho muito aluno chinês e eles estão começando a ficar meio que doido dentro da sala de aula, especialmente com o negócio de máscara. Então eu tenho que dar uma controlada na sala de aula, meu maior problema. Porque se uma pessoa espirra dentro da sala, bicho, a galera sai da sala agora. Ai, gente. Que horror, gente. Tá nesse nível. Eu tô rindo, mas é desespero, o famoso chorrindo. Assim, eu nem sei porque eu tô falando muito animado, porque provavelmente estaremos todos mortos em 1 ano, quando todo mundo ficar dodói. Ou não, a gente tá aqui no meio de toda essa muvuca, dessa convulsão alarmista, né, que tá rolando, é tudo quanto que é canto, né? A gente tá super preocupado e, antes de mais nada, a gente tem aqui uma pauta super específica, super completa de pandemias, epidemias, pragas. Pra você que não me conhece, eu sou Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre toda essa questão de epidemias e também atualizações sobre o coronavírus, né? O corongavírus, que o pessoal tanto tira o sarro, né? O brasileiro morre, mas o brasileiro morre fazendo meme, né? Isso que é o importante para todos nós. E para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo soldado na linha de frente do vírus. Quando der problema com ele, quer dizer que a gente tá ferrado. Lucas Balaminuti. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é o Lucas e eu sou o sobrevivente número 14 no dia número 59 da pandemia mundial. E vindo diretamente de um lugar extremamente tóxico e perigoso e muito cruel chamado MDM, vemos o Zé. Olha aí, ó. Oi, e aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Temos aqui ela também vinda diretamente dos Dragões de Garagem, que é um nome muito legal, que é a Tabata. E aí, Tabata, tudo bem? Olá, tudo bom, gente? Tô aqui sem máscara. Ó, a gente tá rindo, mas é muito... Não vai estar rindo daqui a pouco. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso e muito mais logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Acabei de chegar aqui. E aí, gente, tudo bem? Ah, mais uma edição do Mundo Freak Confidencial. Começamos bem 2020, vocês não acham? Então, gente, eu tenho uma coisa maravilhosa para falar com vocês. Primeiramente, agradecer não só a audiência de vocês, que eu acompanho, eu tô aqui pelo celular, ainda tem sinal de 3G onde eu tô aqui. Vamos ver, eu acho que o GPS não vai me fazer me perder hoje. Agradecer não só a você que tá aqui acompanhando com a gente, que baixa nossos episódios, escuta a gente, tá sempre aqui com a gente, seja pessoas que gostem, pessoas que não gostem. Inclusive a você que é um queridíssimo apoiador que tá aqui sempre com a gente. Vamos lembrar que nossas plataformas de apoio financeiro, caso você goste do Mundo Freak e não quer que ele termine ou aconteça coisas horríveis com ele, você vai lá no apoia.se/confidencial. Links aí no nosso site, no mundofreak.com.br, você consegue achar com muita facilidade. Com o mínimo de R$5 você já consegue ouvir a maioria das gravações ao vivo, além de, enfim, ter descontos em algumas coisitas e ajudar a gente a planejar o ano do Mundo Freak, beleza? Bem, eu tô aqui indo por um lugar porque eu vou investigar um caso. Então, se vocês puderem me acompanhar um pouquinho enquanto eu tô gravando esses recados, que é o seguinte, gente, não sei se vocês conhecem,
Mas a Grande Rota é uma empresa especializada em desenhar viagens com vivências e experiências autênticas e, além disso, transformadoras. É uma empresa especializada em roteiros de viagem, que entrou em contato com a gente do Mundo Freak e nos convidou para elaborar um destino insólito para todos vocês. Isso mesmo, assim como eu tô fazendo. Uma viagem do Mundo Freak com vocês, nossos queridos ouvintes, com a gente! A aventura insólita acontecerá em maio desse ano de 2020, comigo, com a Ira e com o Keller, para investigar os mistérios que estão entre o céu e a terra, ou entre São Paulo e Belo Horizonte. Isso mesmo. Você, querido investigador, poderá se juntar a nós nessa viagem que vai atrás de pistas do paranormal. Então, galera, a gente tá com uma aventura pronta aí pra vocês. Revisite o famoso caso do ET de Varginha, passando pelos principais locais da investigação. A gente vai mergulhar nos mistérios da cidade de São Tomé das Letras, olha aí. A gente vai visitar o perturbador Museu da Loucura de Barbacena, explorar uma mina de ouro e por aí vai. E o destino da viagem a gente termina no FIC de 2020. A gente ainda não tá com datas nem valores, mas a ideia basicamente é essa. Vocês vão se juntar com a gente numa trip muito louca e que, cara, a gente vai estar nos locais. Então já separa aí, começa a ver um espacinho aí na agenda final de maio. Não temos datas exatas ainda, até porque a gente está terminando de desenhar tudo. Também não temos valores, como eu acabei de falar para você. Mas você já pode aí ir juntando um dinheirinho para você que não vai pro carnaval. Olha aí, ó, você pode pular e ir direto confraternizar com a gente em maio. O que vocês acham? Além disso, você pode parcelar em diversas vezes sem juros e vai ficar bem em conta aí para vocês. E é uma experiência que vai ser, cara, muito incrível assim. Então, a gente agradece aí o contato com a Grande Rota e fiquem ligados, porque, cara, se isso der certo, a gente tem tanta coisa legal que a gente vai fazer com vocês que vocês não têm nem ideia. Vou fazer o seguinte, enquanto eu tô aqui e o sinal do 3G não vai embora, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no nosso site, no mundofreak.com.br, no post desse episódio, ali embaixo, eu vou deixar um banner ali e links para que, ao clicar, vocês vão direto para uma área de cadastro lá na Grande Rota. É só você rolar aí a página lá para baixo e você vai ter os dados, você pode deixar mensagens, dúvidas. Se tiver dúvida, Andrei, eu sou de outra região, tem como pegar de meio de caminho. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa ali na mensagem e quando a gente confirmar tudo e tiver tudo pronto para você adquirir sua viagem e sua trip com a gente, você vai ser avisado em primeira mão. Mas você que é apoiador, fique esperto, porque além de ser avisado primeiro de todo mundo, você vai ganhar um desconto na viagem com a gente. Olha que bacana pra vocês. Porra, apoiar a gente dá muito certo, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse episódio, porque eu já tô cheio de medo. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui no meio do mato já pra não pegar gripe maluca nenhuma. Então é isso aí. Nos vemos se o mundo não acabar. Bora lá pro episódio. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Tá todo mundo muito preocupado, acompanhando. Janeiro não deu trégua pra gente. A gente teve aí alerta, todo mundo falando Terceira Guerra Mundial, crise econômicas, né? Países diversos tretando um contra os outros e agora aí uma epidemia. Mas antes da gente falar sobre o coronavírus, né? Isso que tá preocupando todas as pessoas. Tem gente falando muita coisa em todo lugar e eu decidi gravar esse episódio principalmente pra gente ver exatamente o que tá acontecendo e também porque é um assunto muito freak, né? Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho de quem são vocês, convidados novos, porque o Luca Balado já é de casa, vamos chutar ele um pouquinho ali pro cantinho. Zé, quem é você e com que você trabalha? Então, você mencionou o MDM, mas antes do MDM eu participo com os amigos de um outro podcast chamado Bichas Nerds, certo? E aí, de lá eu fui pro MDM. Então, eu sou o José, eu sou biólogo, trabalho com saúde pública.
e tenho uma formação mais na parte de virologia, particularmente com HIV, certo? Então, alguma coisinha de vírus a gente consegue falar. Hoje tá até usando terno e gravata aqui, tá igual o avatar do Luca no Skype, que é importante também. Tabata, fala um pouquinho sobre você, com que você trabalha, sua área de especialização. Bom, gente, eu sou bióloga também, de formação, e eu fiz o mestrado e doutorado em ciências morfofuncionais, que é o estudo do corpo. Então, basicamente, eu trabalhei com anatomia e eu estudei muito mais a parte de neuroendocrinologia e fisiologia. Então, acho que é por isso que eu tô aqui hoje. Olha aí, rapaz. Então aqui estamos coberto de especialista em diversas áreas e, por favor, Lucas, não deixa a gente passar vergonha aqui, hein? Por favor, hein? Cara, eu gosto muito dos episódios que a Tabata grava no Dragões de Garagem. Em especial, ela participou de 2 dos episódios que são meus favoritos no Dragões, que é o de Ciências Econômicas, ficou muito legal, e o de Jacaré. Você participou nesses 2, não é? Foi. E os 2 que eu participei de orelha. Olha só. Acho que pela minha especialização, acho que não tem nenhum episódio legal, então. Sou boa de orelha. Eu marquei o nome desses 2 episódios que são meus favoritos dos Dragões. Eu escuto sempre também. É muito bom o podcast que você participa. Ai, obrigada. Você é uma boa curiosa, olha só. Deve ser, né? Olha aí, ó, o Lucas aí, ó, tá puxando saco aí dos convidados, mas tá certo, tem que puxar mesmo, né? Senão não volta mais, talvez não volte mesmo. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos parar de sacanagem aqui, vamos falar um pouco sobre essas questões de doenças, pragas, epidemias, pandemias, porque é um assunto que pra gente hoje, no nosso mundo contemporâneo, ele parece muito distante da gente, assim, sei lá. Eu acho que eu não tenho medo de pegar uma varíola, por exemplo. Eu sei que se eu pegar uma tuberculose, que é uma doença que ela não é extinta, que eu posso pegar de fato, eu sei que existem tratamentos e tem um risco alto de sobrevivência. Quer dizer, o risco de sobrevivência não, acho que é o contrário, né? O risco de não sobreviver é baixo, vamos colocar assim, né? Mas isso nem sempre foi assim e não quer dizer que a gente não possa se preocupar com relação a isso tudo que está acontecendo e a qualquer momento pode estourar novamente uma praga, uma epidemia, uma pandemia. Antes de qualquer forma, assim, vocês sabem mais ou menos como é que funciona essa etimologia, né? O que é a diferença entre uma praga, uma epidemia e uma pandemia? Quando a gente está falando de epidemiologia, a gente está sempre monitorando os níveis de uma certa doença, a quantidade de casos de uma certa doença que acontece na população, certo? Então, às vezes é esperado, você vai ter um determinado número de casos de gripe por ano, ou você vai ter um determinado número de casos de infecção por tuberculose. E aí, quando você tem, isso aí é o normal, você vai ter esses casos aparecendo. Eventualmente, você tem um aumento no número desses casos, certo? E aí é algo que vai te chamar a atenção, tá? Então, isso aí ele pode ser um surto, ele pode ser o início de uma epidemia, pode ser esse momento inicial de uma epidemia mais alastrada, tá certo? Então, basicamente, a gente vai estar falando dessas coisas, da quantidade de casos que você tem normalmente de uma doença, a quantidade de casos que existem num determinado momento, que é o que a gente chama de prevalência dessa doença, e também a gente vai ter a questão da incidência, que é a quantidade de novos casos que aparecem num determinado período de tempo, tá? Então a gente vai estar sempre monitorando isso. E no caso, por exemplo, do coronavírus, o que a gente tem é um momento de surto que se espalha numa determinada região, que configura uma epidemia, e a gente tem a internacionalização desses casos, que aí é quando a gente começa a falar de pandemia, né? Que é quando ultrapassa as barreiras de um país, começa a ir para outros, então a gente já tem uma situação mais de espalhamento dessa doença. Quer dizer que quando eu falei pandemia global, eu cometi um pleonasmo, então? Pode ser. Podemos considerar isso. Tem que pensar que a parte da pandemia é você sair da área que o vírus ou que aquele surto estava acontecendo. Então foi o exemplo que o Zé deu. Seria uma epidemia se tivesse ficado apenas na China. Agora, como a gente já tem os casos fora, em outros países, então por isso que a gente já pode considerar como uma pandemia ou o início de uma pandemia. E a gente pode lembrar que a gente convive hoje com algumas pandemias. A própria questão do HIV, a gente considera que ele é uma pandemia, ele está presente em praticamente
praticamente todas as regiões do mundo, certo? Então, existem outros patógenos que a gente pode considerar pandemias também. Tá. Realmente, né? Porque eu nunca tinha pensado no HIV ou qualquer outro tipo de doença como esse tipo de cara, que eu imagino que não deve ser apenas o HIV, deve ter várias outras aí, doenças super comuns que a gente Sim, a própria tuberculose. A gripe, Andrei, ano passado nos Estados Unidos, a gripe foi quase 2 vezes a média dos últimos 10 anos aqui, e ela foi declarada como um estado de emergência de epidemia aqui nos Estados Unidos. A galera parece que não leva muito a sério a gripe, porque é uma doença que a gente já convive muito tempo, dá a impressão dela ser controlada, mas para as pessoas que são os grupos de risco, né, que às vezes não tá em um ambiente que tem muita higiene, que tem saneamento básico, ou a pessoa já tem mais idade, a capacidade dela de lutar contra uma doença não é tão grande. Para essas pessoas, quando atinge esse nível de epidemia, é sempre muito perigoso, qualquer doença, mesmo as muito conhecidas. Exato, né? Eu concordo muito, né? Porque realmente, né? Se eu for parar pra pegar a gripe, né? Não é aquela coisa e tal, mas eu já sabia, né? Que a gripe pode ser muito perigoso, principalmente na idosa, esse tipo de coisa, quem tá com a imunidade baixa, por exemplo, né? Mas é o tipo de coisa que entra muito nessa questão da vulgaridade do que a gente acha sobre esse tipo de coisa, né? Por exemplo, você tem a falta de conhecimento. A gripe é o vírus, né? O resfriado é a bactéria, ou é o contrário? Tem muita gente que tem um pouquinho de confusão com relação a isso. Então, aproveitando que você tem esse conhecimento de virologia, é assim que se fala, Zé? Mano, eu vou passar muita vergonha nesse podcast. Zé... Pode ser. Pode ser, eu passo vergonha, pode ser. Passar vergonha. Qual é a diferença, mais ou menos, que a gente tem com relação a isso, né? Vírus, bactérias... Então, você vai ter as doenças, elas vão ser causadas por diferentes patógenos. Você pode ter um vírus causando uma doença, você pode ter bactéria, você pode ter um fungo, você pode ter organismos como vermes causando essas doenças. A questão é justamente um pouco o que você falou, que são doenças vulgares, elas são doenças que a gente convive sempre, então a gente está sempre sujeito, se a gente está vivendo em sociedade, a gente está sujeito a uma infecção, certo? Isso aí, eles estão por aí, esses patógenos. A questão você está sempre tendo uma infecção, ela pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria. Todo mundo já foi no médico, né? Com aqueles sintomas bem inespecíficos, você está com febre, você está com dor de cabeça, você está com dor no corpo, é a famosa virose, que aí o médico não deveria passar um antibiótico sem saber se realmente é uma infecção causada por bactéria, mas na maior parte das vezes, se a doença ela é causada, se esse caso ele está sendo causado por um vírus, não tem realmente muito o que fazer. Você vai, se a pessoa ela não está nessa condição que você já mencionou, de ser uma pessoa idosa, de ser uma pessoa com o sistema imune fragilizado, você não vai fazer nada. A única coisa que você vai poder fazer é tratar o sintoma dessa doença, que elas normalmente são autocontidas. Você vai ter um período de crise que, naturalmente, a própria questão da reação do corpo vai dar conta dessa doença numa situação normal. Se você for se tratar de um idoso, por exemplo, aí você inspira mais cuidados. Você pode, inclusive, ter alguns antivirais que são eficazes, caso você detecte que, por exemplo, é gripe. O Zé falou de vírus e bactérias e... Pra quem não lembra da diferença entre eles são micro-organismos diferentes. Então, assim, vírus, a gente tem o famoso debate de se vírus é um organismo vivo ou não, porque ele tem um material genético, que nem nós, mas ele não tem como se reproduzir sozinho, por isso que ele infecta um organismo e se reproduz dentro desse organismo. É diferente da bactéria, que a bactéria a gente considera como um organismo vivo porque ela consegue também se dividir e se reproduzir sozinha, e ela também possui um material genético. Não existe ainda consenso, porque eu lembro das minhas aulas de biologia, já tem alguns anos e tal, e não tinha muito consenso sobre isso ainda. Ainda é muito polêmico esse assunto de se vírus é ou não uma forma de vida? Aquela questão, depende de o que é que... É polêmico, sim, não existe um consenso, mas eu, particularmente, acho que é uma forma de existência particular desse grupo de seres ou de micro-organismos. Não dá pra dizer que são micro-organismos, né? Mas é uma existência particular. Não se encaixa na concepção de vida, como, por exemplo, se a gente for falar, como a Tabata disse, de que ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Ele necessariamente precisa parasitar outro ser, normalmente uma célula,
para poder se reproduzir. No entanto, ele tem uma outra coisa que a gente atribui a seres vivos, que é a hereditariedade. Ele tem um material genético que guarda características que vão ser passadas para as gerações seguintes deles. Então, eles não se encaixam num conceito de vida que inclui questão de reprodução, mas eles têm uma forma de existência que mantém, por exemplo, a hereditariedade deles, eles têm um material genético que se mantém. Então, eu particularmente gosto de pensar que é uma forma de existência diferente. Não necessariamente vivos, mas eles têm lá uma existência particular. É exatamente isso. Eles existem, mas a classificação se é um ser vivo ou não, a gente deixa pra galera da taxonomia que eles que lutem. Coitado deles, tem tanto, nossa. O vírus da gripe que a gente tava conversando, ele tem do tipo A e do tipo B, né? E o tipo A tem então, o H1N1, que é o famosão da influenza, ele tá no tipo A. Vocês sabem qual que seria o vírus do tipo B da gripe? O vírus da gripe, ele é uma família bastante... Eu não sou bem especializado na questão do vírus da gripe, mas o que dá pra gente dizer sobre ele é que ele é uma família bastante especial de vírus. Por quê? Porque, primeiro, ele é um vírus de RNA. Só vamos indo um pouquinho além do que a Tabata falou, né? Que a gente vai ter bactérias, a gente vai ter vírus. E quando a gente está falando de vírus, a gente vai ter dois tipos de vírus. Tem os vírus de DNA e os vírus de RNA, certo? O influenza, que é o vírus que causa gripe, ele está na família lá no grupo dos vírus de RNA, certo? Não satisfeito em ser um vírus de RNA, o material genético dele é fragmentado, certo? Então, dentro lá da cápsula do vírus, eu tenho vários fragmentos de RNA que compõem o genoma desse vírus. Então, o que é que acontece? Primeiro, por ele ser um vírus de RNA, ele tem uma capacidade de se modificar ao longo do tempo muito grande, tá? Ele vai sofrer mutações, essas mutações vão fazer com que esse vírus ele tenha bastante mudança. Como ele tem o genoma dele é segmentado, é fragmentado, então ele vai ter uma capacidade muito grande de fazer algo como uma troca desses fragmentos de material genético. Então eu posso ter um vírus que ele vai ter um pedacinho do H1N1, ele vai ter um pedacinho... Ele é um Frankenstein, né? Um monstro do Frankenstein. Ele vai ser basicamente um Frankenstein. Por causa disso... Que maneiro, cara. É justamente por causa disso que tem toda aquela discussão que o pessoal antivacina tem a mania de usar esse exemplo, né? Porque eu tomo vacina para gripe todo ano e a vacina para gripe não adianta. Não é que ela não adianta. Você tem essas variantes, esses montes de variantes circulando na população e, por causa disso, todo ano você tem um levantamento para ver qual é a variante que está circulando mais. A vacina que você está tomando, ela é referente a essa variante que está mais circulante. E aí ela vai te proteger contra essa variante. Só que acontece que ela continua mudando. Isso é uma corrida. Ao mesmo tempo que você está dando uma vacina contra ela, o vírus também está mudando ali atrás. Então, você vai deixar de pegar a gripe? Talvez não, mas você vai ter uma gripe menos grave do que se você não tivesse tomado a vacina. Sim, certo? Meio justamente já preparada, né? São vírus que modificam muito. Esses vírus de RNA, justamente por isso, são esses vírus que causam muitas vezes esses problemas. O coronavírus, ele também é um vírus de RNA. O HIV, ele é um vírus de RNA. Então, aí são vírus que muitas vezes eles existem no reino animal. Como eles têm uma capacidade de mutar, uma capacidade de mudança muito grande, eles vão ser os mais propensos a, por exemplo, dar um salto e infectar de um animal o ser humano, certo? E aí, em seguida, ele também pode desenvolver essa capacidade de infectar um ser humano para outro ser humano, porque isso aí não acontece de uma vez, certo? São 2 passos que esse vírus ele tem que dar. Ele tem que ir do animal para o ser humano e de um ser humano para outro ser humano. E ele só consegue isso por causa dessa capacidade dele de mudar. Desculpa, não sei se eu acabei falando demais e confundindo. Não, perfeito, aprendi um monte aqui. Olha aí, ó. Não é nem considerado vida, já tá aprontando essa confusão, imagina se fosse vivo esse filho da puta. Mas se fosse vida ia ser mais fácil, Andrei. O problema desses vírus, especialmente o coronavírus nesse caso, é que por ser viral, a gente não consegue te dar um antibiótico e acabar com ele de uma vez.
a gente vai precisar de um antiviral específico para ele. Essa é a grande vantagem das doenças de vírus sobre as doenças de bactéria, né? Ou você pode contratar um necromante pra lidar com pessoas que não são vivas, com seres que não são vivos, olha aí, ó. Também, ué. Necromante especializado em vírus. Rapaz, eu escreveria uma história dela. Enfim. Isso que você falou do medicamento, por exemplo, agora pro coronavírus eles estão experimentando alguns antivirais que já existem, por exemplo, estão usando inclusive uns antirretrovirais pra tentar tratar. Eles estão usando o do MARS e o do SARS, né, primeiro, mas não tá... pelo que eu vi, dava muita complicação na galera, a galera acabava ficando pior e os resultados não eram tão bons ainda, infelizmente, né? Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Primeira grande praga que a gente tem notícia, que eu acho que dá pra ser considerado uma pandemia. O problema é que, assim, hoje a gente vive num mundo muito mais globalizado, né? Que a gente tá, tipo, se eu quiser agora comprar a passagem pro Japão, eu primeiro assalto um banco pra ter o dinheiro, mas se eu quiser, eu vou lá depois disso e comprar e beleza, tô no Japão. Em 8 a 10 horas, eu acho, de voo. Ok, já tô do outro lado do mundo e tal, então isso obviamente dificulta o tratamento desse tipo de coisa. Mas, por exemplo, se a gente for falar da peste negra, que é um assunto muito interessante, que muitas pessoas têm um interesse muito peculiar com relação a isso, porque quando tu para pra analisar que matou, segundo análises, 1/3 da Europa, né, que era praticamente, né, se a gente for considerar aí, é porque a gente sempre lida muito com essa questão ocidental da coisa toda, né? Então isso é sempre muita coisa pro nosso ponto de vista e tal. Mas que isso poderia ser considerado uma pandemia, a peste negra, Zé? Ela chegou a ultrapassar barreiras de países. Ela não chegou no mundo inteiro, eu acho, né? Pelo menos nesses primeiros momentos, mas ela ultrapassou barreira de países. Então dá pra gente dizer que ela chegou a ser uma pandemia sim. Porque os europeus, eles fizeram o favor, né, de em navios levar os ratinhos que estavam lá infectados com a bactéria que causa a peste negra, e isso chegou a outros países. Tanto que a gente teve aí acontecendo na China, acontecendo em alguns outros lugares na Ásia, certo? Casos de epidemias de peste negra, peste bubônica, né? Eu acho que foi o contrário. Eu acho que ela surgiu na China. E na Ásia ela foi pra Europa, se eu não me engano. Mas... sim, ela realmente atravessou barreiras. E aí, se a gente for pensar no patógeno que causa a peste negra, ela não causou só a peste negra, ela causou outras pandemias em outras épocas. Essa coisa é justamente engraçado, né? A gente tende a ser muito eurocêntrico, né? Então aí pensa logo porque o registro que a gente tem, que a gente normalmente estuda, é da Europa. Então... se teve outros surtos em outros lugares. Não, você vai ter registro de doença muito semelhante à da peste negra também ali na Ásia, quase na mesma época. É que agora, como eu não sou a historiadora do lugar, faltou a Tupá nesse momento, ela poderia dizer com mais certeza se é verdade, se foi primeiro na Ásia e depois para a Europa, mas ela foi uma pandemia, sim. Inclusive, eu acho que a peste bubônica, né, talvez não como a gente conheceu na Europa, né, nessa época, até anteriormente, né, em 541 da Era Comum, segundo aqui a pauta, você já tinha vindo da África, ratos e uma espécie de febre bubônica, né, de acordo com os relatos do historiador Procópio de Cesareia, não sei como pronunciar isso, né. As vítimas apresentavam sintomas clássicos da peste bubônica, incluindo febre súbita e linfonodos inchados. O próprio Justiniano, que era o imperador, Justiniano I, contraiu a doença, porém ele conseguiu se recuperar, né? E 1/3 dos habitantes de Constantinopla morreram. Então, é a doença que tá ensegueirada num terço, né? Tem que matar pelo menos 1/3 pra ficar feliz. Interessante porque quando eu estudava no colégio e tal, eu cheguei a pegar um pouquinho dessa época e tal, e pelo que eu lembro, né? Você tinha esses ratos que eram ratos um pouco diferentes do rato que a gente tem hoje em dia, né? Eram ratos maiores, com pelagem mais escura, que hoje eu acho que... eu não sei se eles estão extintos por causa do combate a ele. Eu lembro muito dessa história, e aí o pessoal achou que era feitiçaria judaica e começou a matar os gatos, achando que eram entidades do capeta, invocados pelos judeus ou qualquer coisa assim, ou que ajudavam os judeus, e aí matou o ser predador do rato, e aí a peste
acabou de se alastrando ainda mais, e aí a galera que também não tomava banho, não tinha práticas higiênicas, e a galera que enterrava ou, enfim, cuidava dos mortos era a mesma galera que tratava dos vivos, isso piorava ainda mais a situação. Ou seja, né, é a fórmula do sucesso, né, de tratamento de uma doença. Eu não lembro se isso é lenda urbana ou se isso já foi atualizado, esse tipo de informação, mas vocês têm alguma informação a mais da peste bubônica? Ou da peste negra, né, como era conhecido na época? Então, na verdade, não eram os ratos que transmitiam a doença. Era a pulga dos ratos. É a pulga do rato. Sim. Então, assim, se você tinha um rato que tava um rato sem pulga, que convivia com um rato com pulga, ele ia pegar pulga e ele te contaminar. E aí foi o que você falou na parte de higiene. Assim, eu imagino que naquela época você não tinha uma separação muito fácil de animais pra você não ter pelos de ratos na sua roupa, na sua comida, na sua casa, né? Então, por isso que todo mundo também ficava infectado. Você tinha a falta de higiene e você tinha também muita concentração de pessoas, né? Às vezes você tinha muitas pessoas vivendo numa mesma casa que tinha, às vezes, não as melhores condições para essas pessoas estarem morando lá. Então, aí isso também ajudava ainda mais para o espalhamento da doença, né? Eu acho que é muito essa questão de que uma epidemia ela vai acontecer num ambiente favorável a ela. Também tem essa situação, o quanto o ambiente, o momento, ele é favorável a essa epidemia acontecer. Então aí, isso é um fator importante. Expandindo nesse conceito de momento e condição favorável, a peste bubônica foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses quando eles estavam querendo invadir a China. Tinha áreas que eles estavam deixando de invadir, eles estavam perdendo a guerra, então eles estavam perdendo batalhas locais, né? Então eles desistiam daquele campo de batalha, desistiam daquela cidade ou daquele centro urbano, e eles encontravam maneiras de jogar bombas de causadores de epidemia lá dentro, que eram bombas de pulgas, era tipo umas caixas de praga de pulga que eles jogavam lá dentro desses centros urbanos, e eles escolhiam a dedo o melhor lugar, como mercados, lugares que tem muita gente, pra soltar esse tipo de coisa. Então ia lá o espião japonês, se infiltrava, soltava a bomba de pulga, e teve um monte desses focos de praga que voltaram aí entre 1940 e 1941 por causa do ataque japonês. Desde sempre a guerra ela encontra um jeito de usar diferentes armas, né? Depois eu acho que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de varíola, né? Ela também foi importante para guerras passadas. Ela ajudou muitos povos invasores. Eu não duvido nada que nessa época que teve a peste bubônica, que é a Idade Média, que a gente tinha um monte de reino querendo conquistar território do outro reino, que a galera não pegava uns cadáveres e não jogava pelo muro da cidade que eles estavam querendo atacar, torcendo pra, tipo... história, né? Eu soube disso pra varíola. Corpos de pessoas que morriam de varíola que eram catapultados pra dentro de barreiras e durante cercos. Então eu vi essa pra peste negra. E, assim, armas biológicas desde sempre. Sim, com certeza. Mas sabe uma coisa interessante? Que, de novo, as epidemias a gente convive com elas, a humanidade convive com elas há muito tempo, e a gente não percebe o quanto elas influenciam o desenvolvimento da nossa sociedade em vários sentidos, né? Por exemplo, agora, no caso do coronavírus, a gente está vendo aí uma xenofobia forte surgindo em relação aos povos, né, em relação aos chineses. Qualquer oriental, né? Teve aquele caso ali no Rio de Janeiro, né, que a menina não era nem chinesa, o descendente chinês era japonês, eu acho. E enfim, né? Exatamente. Sobre a peste negra, tem uma coisa muito interessante que, como falou, ela matou boa parte da população da Europa nessa época. E existem alguns estudos que associam a essa grande mortalidade de peste negra que as pessoas que sobreviveram, ou seja, elas tiveram a peste negra, mas sobreviveram à infecção, elas sobreviveram porque elas tinham uma mutação que hoje se sabe também confere resistência à infecção pelo HIV. Pra você ver como essas coisas acontecem, né? Caramba! Uma epidemia que aconteceu no passado, existe, porque falando um pouquinho mais da questão dos vírus, né? Ele vai ser um parasita de células, certo? E ele precisa entrar na célula. Todo mundo já deve ter visto a fotinho do coronavírus, que ele tem um monte de estruturas ao redor dele, que parecem uns porretinhos, certo?
Sim, inclusive é a forma do porquê ele recebe o nome de corona, né? Sol, que é por causa dessa estrutura. Ele lembra um solzinho. Uhum. Então, essas estruturas, elas são proteínas que servem para quê? Para ele encontrar uma proteína que está na membrana da célula e aí funciona como uma chave. Quando aquilo ali encontra a proteína certa, o vírus consegue entrar na célula, tá? O HIV também, ele precisa de uma proteína dessa. Só que acontece que essas pessoas que sobreviveram à peste negra, elas tinham uma mutação que essa proteína que o HIV precisa para entrar na célula, ela tá mutada, ela não tem um pedaço e aí o encaixe não acontece. E aí essas pessoas, elas são naturalmente resistentes à infecção pelo HIV. Só uma curiosidade que vê como uma epidemia do passado afeta a humanidade hoje em dia, como a gente também está sujeito a esses processos de seleção. Cara, isso é muito interessante, principalmente quando a gente estuda essa história das doenças em si, né? Como é que os povos antigos tratavam, como algumas doenças hoje estão extintas, né? Isso pra mim é muito interessante porque fala, mano, a nossa forma de convivência, e isso é o que é interessante, né? A nossa forma de convivência com outros seres e nossos hábitos mudaram completamente por causa disso. E até a nossa resistência, né? A gente hoje, se não fosse essa capacidade evolutiva, sei lá, por exemplo, eu sempre escutei que a gente desenvolveu uma resistência à lactose, porque a gente começou a tomar muito leite, por exemplo. É assim, eu tô dando muitas informações aqui de orelhada porque eu não sou especialista no assunto. Você tá sendo um pouquinho lamarquista só. Tá, ok. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas algumas informações dessas que eu acabo escutando, né? Sim, não. Tem toda a questão da lactose. Eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, mas sim, tem um fator evolutivo aí em relação à lactose, só que a gente não fala que a gente desenvolveu resistência. Você seleciona pessoas que são resistentes à lactose. Elas já eram, e aí quando elas são expostas a uma determinada condição, elas são selecionadas e aí elas continuam. Sim. É que aí teria que ter um episódio sobre evolução. Não, entendi, claro, sim. Não, faz todo sentido. É óbvio, né? É que eu falei de uma maneira muito vulgar. Mas sim, com certeza, né? Aqueles que não tinham resistência morreram e não deram continuidade, né? Eu imagino. E esse tipo de coisa. E a próprio tratamento, né? A história de como vacinas se desenvolve. Eu acho realmente um assunto muito interessante, porque tá sempre aí no limiar do fim do mundo, né? E todas essas discussões, né? O pessoal gosta muito de discutir esse tipo de coisa e não sabe que, enfim, em dado momento isso pode voltar a acontecer. Teve uma notícia aí que, por causa dessa coisa do coronavírus e tal, eu acho que ficou mais famoso, ou pelo menos aumentou o nível de interesse nesse tipo de área, né? Teve aquela notícia lá que no Tibete encontraram 31, não sei se eram vírus ou doenças. Vírus, né? 28 eram desconhecidos pela humanidade. Tu fala, cara, a gente tá sempre no limiar do fim do mundo. Isso é muito doido. Você tá no Brasil, você tem noção de o que deve existir nessas nossas matas que estão lá? Sim, total, né? Vira e mexe a gente tem. Ainda outro dia teve um caso de, se eu não me engano, foi antavírus, que teve uma pessoa que contraiu. Caraca, coitado da anta. Essa foi boa, gente. É anta com H. Ah, tá bom, entendi. Esses vírus, eles estão aí. Quanto mais próximo, quanto mais a gente entra nessas regiões que normalmente são inexploradas, maior a chance de a gente encontrar um micro-organismo desse que consegue saltar para a espécie humana. Porque eles estão existindo lá em reservatórios animais normalmente. Só está esperando ter contato com a gente para poder dar essa chance de acontecer o salto. Eu vou fazer um ataque de oportunidade e falar que lá no Dragões a gente tem um episódio excelente sobre evolução, então pra quem quiser entender esse negócio de seleção, escuta lá a gente no episódio que tá excelente. E comentar que realmente nós estamos expostos aqui no Brasil a vários tipos de vírus que provavelmente não existem em outras regiões. Então pode ser inclusive que a gente convivendo com esses vírus já sejamos resistentes a eles, mas se vier alguém de outra região e entrar em contato, tenha uma resposta imunológica muito mais séria do que o que acontece com a gente, e vice-versa. Uma maneira mais simples ainda de pensar isso, a doença do viajante. Quem nunca foi para outro país, comeu de repente alguma coisa, ou bebeu... Não, às vezes só de beber a água, mesmo água filtrada e tal, você fica mal porque você pega uma bactéria que seu corpo nunca viu. É muito comum, Não significa que aquele país é sujo, nada disso. É que você nunca foi exposto àquela bactéria antes. Não é coisa de chinês não, viu, gente? É sempre bom salientar essas coisas, né? E é bom até procurar aquela thread no Twitter da quantidade de doenças que os europeus espalharam pelo mundo. Opa, olha aí. Pra pensar que não é só coisa de ficar colocando nas costas da China. Até porque o europeu era sujo mesmo, né? Naquela época.
né? Essa parada de vírus antigo, inclusive, é uma preocupação com a galera que é arqueóloga, que fica abrindo tumbas antigas, fica entrando em cavernas fechadas e tal. Eles têm uma preocupação grande, tanto com eles contaminar as evidências que eles vão estudar, mas eles também serem contaminados por algum tipo de doença estranha de 3.000 anos atrás, que ninguém pega mais faz muito tempo, e aí eles trazem a doença de volta à tona, né? Não, mas isso aí é a maldição da múmia, né? E tem a maldição da múmia. A maldição da múmia é exatamente isso. Só que aí, no caso, é um fungo, não é uma bactéria. Tem esses casos dos arqueólogos e muita gente está preocupada por conta de aquecimento global com degelo de calota, que você tá trazendo à tona áreas que, tipo, estavam congeladas há muitos anos, muitos, tipo, séculos, e agora você tá expondo novamente. Então pode ter, sim, micro-organismos que podem nos infectar com esse problema. Olha aí, ó. E pra não falar que esse não é o tipo de informação mundo freak, isso aí é o plot do primeiro filme do Arquivo X, inclusive. Mas no caso era alienígena. E existe um campo da ciência que está crescendo muito, que é justamente a metagenômica, que é você analisar diferentes amostras, só que é uma metodologia que você consegue olhar a totalidade dos seres que estão ali dentro pelo material genético deles. E aí você consegue aí identificar possíveis novos vírus, possíveis novas bactérias, possíveis novos entes que estão existindo naquela amostra. E, inclusive, amostras do Ártico, elas são muito usadas para fazer metagenômica, que você vai justamente procurar esses micro-organismos que estão lá, provavelmente congelados. Vamos lá então, gente. Coronavírus. China, a gente tem esse contexto dos mercados públicos e a gente tem o morcego, que depois o pessoal achou que era cobra, depois voltou que era morcego. Como é que se deu isso, Lucas? Fala um pouquinho do que tá acontecendo. Então, a gente não tem batido o martelo, a definição de qual animal exatamente o coronavírus pulou na gente, tá? Desconfia-se que foi infecção por causa de morcego, porque eles também acharam morcegos lá contaminados com o coronavírus. Mas não é, atenção galera, não é por causa desse vírus, por causa a viralização desse vídeo da sopa de morcego. Não tem nada a ver com isso. A parada da sopa de morcego é um prato tradicional de umas ilhas que ficam perto da China. E a galera lá usa o morcego pra colocar no prato e tal, e é mais comido isso por turista do que realmente por chinês. A contaminação por morcego lá no mercado de pescados de Wuhan, que foi o primeiro centro de infecção do coronavírus na China, foi provavelmente por causa de fezes, porque o coronavírus também se espalha por fezes. Não porque alguém cozinhou um morcego em uma sopa e comeu ele. Não tem nada a ver com aquele vídeo que andou circulando no WhatsApp. Mas desde de dezembro, do dia 6 de dezembro, já tem a galera lá do mercado chinês associada ao mercado, que ou passou por lá ou trabalhava lá, que ficou doente. Mas até então não se desconfiava de uma nova doença, né? Se você olha na timeline da doença, do vírus se espalhando, você vai perceber que só lá entre o dia 2 e 5 de janeiro, que a doença ficou grave o suficiente, ou teve uma quantidade de gente suficiente com o mesmo sintoma, indo nos mesmos hospitais pra soar o alarme, e a galera perceber, olha, tem alguma coisa bem esquisita acontecendo aqui. E acho que foi no dia 31, inclusive, que eles já tinham mandado gente para o mercado para investigar, porque desde que a China teve o problema com o SARS, eles já têm um protocolo muito bom, eles estão bem preparados para lidar com esse tipo de epidemia, né? Mas o coronavírus em si, ele é uma família de vírus, ele não é um vírus só. São os vírus da família Coronaviridae, que você falou bem, eles têm essa coroa em volta deles, né? Que é o RNA positivo que envelopa o núcleo dele, né? E a parada do nome é que vai ter vários tipos de coronavírus, vai ter o tipo S, o tipo E, o tipo M, o tipo N, mas os que ficaram mais famosos mesmo são o SARS, que rolou lá entre 2003 e 2006, e depois o MERS, que é uma versão do Oriente Médio, que pegamos através do camelo. Então você tem várias versões desse mesmo vírus que já se mutou e já se passou. Ele vem se passando para os humanos a partir de outros mamíferos já faz muito tempo. Esse de Wuhan a gente chama de 2009 nCoV-V. Então você pode procurar lá no cdc.gov, que é o site oficial americano que está divulgando sobre a doença em inglês, né? Que o site em chinês é até melhor, mas é mais difícil você entender as informações em chinês. Mas lá ele tem toda a descrição
descrição do nCoV de 2009. E o problema dele ter saído de Wuhan, Andrei, é que Wuhan tem 8 milhões de pessoas e é um centro populacional muito apertado. É uma daquelas mega cidades da China com muito pouco espaço. E você tem muito desses grandes mercados, desses grandes shopping centers, desses locais que passa muita, mas não é muita gente tipo São Paulo, assim, é muita gente nível China, é muita gente mesmo. E a província de Hubei, ela vai virar em 30 dias um grande foco, vai sair de Wuhan e toda a Hubei vai virar um grande foco. E hoje a gente já vai ter 361 mortes confirmadas, 17 mil casos confirmados, mais de 45 mil suspeitas e quase 60 mil suspeitas leves. Isso só na China. Isso em, acho que já deu 59 dias desde a primeira infecção confirmada no dia 6 de dezembro. Então é um crescimento exponencial muito, muito grande por causa dessas infecções na China em grandes centros populacionais. E a grande questão do coronavírus, apesar dele não ser muito letal, ele tem uma taxa de letalidade entre 2,1% e 2,2%, o que é muito menor que o SARS e o MERS, por exemplo, é essa doença se espalhar para países menores aqui a China, mas que tem centros populacionais tão densos quanto os grandes centros da China, porque eles não vão estar preparados para construir leitos e espalhar máscaras para as pessoas não se infectarem, espalhar campanha de conscientização para as pessoas não se infectarem. Então, os países em volta da China se tornam grandes riscos e as áreas de grande centro industrial da China, onde tem muita migração das pessoas que moram em pequenas vilas rurais e vão trabalhar durante a semana nos grandes centros industriais, porque essas pessoas normalmente chega menos material logístico de prevenção para elas. Então você tem um medo grande de que isso se espalhe nesses grandes centros industriais chineses também. Fábricas da China, Andrei, com 10 mil pessoas na mesma fábrica, todo mundo no mesmo dormitório, todo mundo nos mesmos prédios residenciais para trabalhar nas fábricas durante a semana, né? Uhum. Aquilo é uma grande preocupação. Recentemente eles conseguiram fazer a análise do material genético desse coronavírus e que eles viram que ele tem 96% de concordância com o coronavírus encontrado frequentemente em morcego. Então, praticamente certeza de que esse vírus veio do morcego, mas eles ainda não sabem qual que foi o animal intermediário nessa contaminação toda que acabou acontecendo. Outro fator também, além de Hubei ser muito grande, de Wuhan tem muita gente, assim que eles avisaram que ia ter a quarentena na cidade, que ia ser no dia seguinte, mais de 100 mil pessoas saíram dessa cidade, com o aviso de que a cidade ia ser fechada. E teve gente burlando a barreira que eles fizeram pra conferir se essas pessoas que estavam saindo estavam doentes, tomando antitérmico. Porque um blog famoso chinês falou assim, galera, toma um antitérmico que dá tudo certo, sabe? E aí, tipo, uma galera que tava contaminada tomou antitérmico, não apareceu a febre nessas barreiras, e a galera conseguiu sair da província, lá da cidade de Wuhan, e acabou facilitando também esse espalhamento do vírus por toda a China. Que cagada, hein? A China, sei lá, bilhões de pessoas, né? Então, eu imagino que também vai ser palco de casos como esse, né? Não tem nada a ver com hábitos e tradições chinesas necessariamente, toda doença vai surgir lá, ou esse tipo de coisa, né? É simples cálculo, né? 1/3 do planeta tá lá, então 1/3 de chance de aparecer lá. Um outro fator desse nCoV, né, que também ajuda nessa dispersão, é que aparentemente ele tem um período de incubação que é rápido, mas que mesmo se a pessoa ela tá assintomática, ela transmite o vírus. Então, antes dela apresentar os sintomas, ela já é capaz de produzir vírus suficiente para transmitir para outras pessoas. Então, isso aí torna mais difícil também toda essa questão de você isolar casos e tomar as ações preventivas para não ter aí um espalhamento maior. Isso se agrava ainda mais com o fato de que os métodos de detecção só conseguem detectar o vírus enquanto os sintomas estão muito graves, no pico ali dos sintomas. Porque não é uma detecção direta, é uma detecção indireta de acordo com o seu corpo batalhando com o vírus. Então, antes e depois de você estar ali no pico da crise no seu corpo, você está espalhando o vírus por aí sem saber. Então, um monte de gente que o teste estava dando como negativo, estava dando como se não tivesse vírus, é porque já tinha passado o pico, ou não tinha entrado em pico ainda, mas estavam infectadas. Então, teve um monte de bairro, um monte de região na China que eles entraram em modo quarentena mesmo, ninguém
entra, ninguém sai. Só a galera autorizada a trazer mantimentos podia entrar e sair. Mas mesmo assim, eles não conseguiram conter a doença desses blocos de quarentena. Porque quando eles finalmente começaram a liberar a galera, liberou um monte de gente infectada. E especialmente um monte de gente infectada que não desenvolveu nenhum sintoma. Tem gente que é resistente ao coronavírus, não desenvolve o sintoma, mas tá passando ele para as outras pessoas. Suspeita-se que é por causa disso, inclusive, que muitos países receberam o coronavírus, né? A gente já tem 23 países confirmados, né? Hong Kong, Macau, Taiwan, Austrália, Camboja, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Malásia, Nepal, Filipinas, Rússia, Sri Lanka, Singapura, Espanha, Suécia e Tailândia, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã. Não tem Brasil na lista, galera. 16 casos de suspeita no Brasil, nenhum deles foi confirmado. Tem 11 ainda que a galera tá em observação, que podem vir a ser confirmado, mas eles já estão fora daquele grupo de suspeita mais alta, né? Então pode relaxar que ainda não chegou no Brasil não, galera. Só uma coisa que eu ia colocar também da questão da mortalidade, é só a gente lembrar também, é isso. O vírus, ele tem um ciclo, normalmente essas infecções, elas são autocontidas. O problema é que você tem um pico de viremia que causa uma reação muito forte do sistema imunológico da pessoa e que, por causa disso, você acaba tendo outros problemas que vão levar, esses sim vão levar essa pessoa à morte, como acúmulo de líquido nos pulmões, tudo isso, certo? Então, tem essa situação. É por isso que, muitas vezes, a pessoa, ela tá lá no auge dos sintomas e você não consegue mais detectar vírus dela, porque a infecção, ela já tá realmente indo embora. Só que esse efeito do sistema imunológico, ele tá lá forte e a pessoa, muitas vezes, não consegue sair desse quadro, porque vai dar pneumonia grave, vai acontecer isso tudo, outras infecções vão aparecer, porque se você tem, por exemplo, muito acúmulo de líquido nos pulmões, favorece bactéria de crescer ali, todas essas situações. Tudo isso é só pra falar que, não sei se alguém aqui gosta de anime, tem um episódio daquele Cells at Work, que fala exatamente, só que ele usa o caso, na verdade, de alergia a pólen, mas que é exatamente essa coisa, da reação exagerada do sistema imunológico que causa outros problemas e que levam a pessoa a ter, às vezes, uma complicação do contato com esses agentes. Zé, eu tô muito chateado que você acha que isso aqui é podcast Pota Credo, ninguém aqui assiste anime, por favor. Olha, que é isso! Duvido! O André é o maior otaku da podosfera brasileira, ele só tem vergonha e se esconde. Lucas, você tá demitido. Então, o que eu ia falar antes é que eu não parei pra olhar todos os países que estão com casos de infecção confirmadas. Provavelmente não temos nenhum caso confirmado aqui ainda por conta da estação do ano também, né? Porque a maioria desses países, se eu não me engano, estão todos no hemisfério norte, que é um período que é comum a gente ter muitos casos de gripe essa época do ano. E aqui a gente tá no verão, então não é tão comum assim. E é o que foi falado antes, que esse vírus talvez não sobreviva a altas temperaturas. Vai saber. A gente tem que considerar que a transmissão, ela vai acontecer de várias maneiras. Essa transmissão, ela pode acontecer pelo ar, certo? É aquela coisa, a pessoa tosse ou a pessoa espirra, perdigotos esses perdigotos, eles estão carregando partículas virais. Se essas partículas virais vão conseguir infectar outra pessoa, depende da quantidade de vírus que a pessoa está botando para fora e também de quanto tempo esse vírus vai conseguir sobreviver fora do corpo. Que aí é justamente essa questão. E podem ter determinadas condições ambientais nas quais esse vírus simplesmente não vai conseguir sobreviver. Outra maneira de você se contaminar com esse vírus também é pelas mãos. Seja aperto de mão, seja botando a mão no ferro do ônibus, que ele pode estar contaminado também, e aí você bota o dedo na boca, ou então você esfrega o olho. E aí você pode ter uma infecção também. Por isso que uma das formas mais importantes de prevenção é lavar as mãos com frequência e evitar ficar botando o dedo na boca, como a vovó dizia, né? Não bota a mão na boca, menino. Eu não lembro, foi da gripe suína, que foi aquele caso que o pessoal começou a ter medo e todo mundo começou a comprar álcool em gel a ponto de acabar o álcool em gel no mercado, e aí até gripe comum praticamente sumiu do mapa do Brasil, né, cara? Sabe uma coisa que também diminuiu muito nessa época? Infecção por aqueles vírus que causam diarreia. Também, porque é tudo transmitido por
por contato mão-boca com lugares contaminados. Tem também preparação de carne, né? Você toca ali na carne sangrando e tal. Se você tiver qualquer cortinho na sua mão e tal, você tá se expondo a se infectar, a comer carne crua, como sushi, por exemplo, você tá se expondo a se infectar. E quando as pessoas começam a adotar maneiras preventivas, imagine que cada pessoa que toma uma maneira preventiva, Andrei, vira um escudo contra a doença. E todas as pessoas que não estão tomando, que estão perto dessas que estão tomando, são protegidas por ele. Então você não precisa nem de tanto assim. Só um aumento de, por exemplo, de 10 a 15% nas pessoas tomando todas as providências preventivas cabíveis, você já tem uma queda muito grande em gripe, por exemplo, em doença bacteriana que causa diarreia, por exemplo. Então, se a galera lavasse a mão, só isso só. Se a galera só lavasse a mão, já dava uma puxa de uma ajuda. Não é difícil prevenir esse tipo de doença. Isso que é o mais triste, sabe? E o pessoal também fica nessa onda de máscara não é garantia. Primeiro, você tem que usar a máscara do jeito certo. E a máscara, ela vai te proteger se você tem uma alta exposição. Se você não é uma pessoa que está numa região de epidemia, se você não é um profissional de saúde, na maior parte das vezes você não precisa daquela máscara. Na verdade, a máscara vai estar facilitando, talvez, você contrair, porque as pessoas não sabem. Aquela máscara, ela tem que ser trocada periodicamente. Uhum. Porque se você está lá respirando, ela está acumulando umidade da sua respiração, isso, na verdade, está virando um lugarzinho legal para grudar mais partícula viral ou até outros patógenos. Crescendo cogumelo do Mario na máscara da pessoa e ela lá usando a mesma máscara. Exatamente. Então, na verdade, a máscara ela é melhor e deveria ser usada pelas pessoas que estão contaminadas para que elas evitem de soltar os perdigotos no ambiente. Por isso que quando a gente sabe que a pessoa tá gripada e tudo mais, a gente recomenda que ela tussa e espirre tampando as vias aéreas, para que ela não fique espalhando o vírus para todo mundo. Então a máscara é mais para evitar um espalhamento desse vírus do que para você se proteger do vírus de outra pessoa. Sim. Mas aí esse é o problema, né? Falta conhecimento, falta instrução, falta, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o problema de um coronavírus desse chegar no Brasil não é nem exatamente a maneira. O problema é que a gente não vai ter a capacidade da China de combater isso, né? Quer dizer, o Estado mal consegue informar as pessoas como combate à dengue ou coisas básicas como, sei lá, teve o caso da febre amarela que ninguém sabia, você não tinha propaganda, você não tinha, ninguém informava pra você quem podia tomar, qual era a área de risco, esse tipo de coisa. Então, imagina uma situação dessa que é muito mais perigoso, sei lá, no meu ponto de vista. A galera tá perguntando os sintomas do coronavírus e eu vou dar pra eles os sintomas, mas antes de eu falar os sintomas, eu quero dizer pras pessoas que se você tem sintomas desse, não significa que você tem coronavírus, tá bom? Não se faz autodiagnóstico, galera. O diagnóstico é feito por médico. Tanto que, quando existe uma suspeita, você primeiro exclui outras doenças, como, por exemplo, o próprio influenza. Você primeiro testa essa pessoa se ela não tem gripe, e aí depois é que você vai fazendo o diagnóstico diferencial, até porque, em se tratando de Brasil, a gente tem o teste diagnóstico para o coronavírus disponível, mas ele não está disponível em todos os laboratórios do país. Você ainda está centralizando isso em alguns lugares. Então, é o que você está falando. Você veio da China, tá com esses sintomas, você pode estar com uma gripe, você pode estar com várias outras coisas. Nos casos mais graves, por o coronavírus atacar o trato respiratório, vai no médico, pelo amor de Deus. Se você chegou da China, se você está com esses sintomas que o Lucas vai falar, você deve ir ao médico. Mas liga no médico avisando que você está indo lá com esses sintomas, para que o local que você vá esteja preparado para te receber, que senão também não adianta você chegar lá sem máscara, tossindo e espalhando o vírus para todo mundo. Essa é uma das principais recomendações que o CDC tá passando pra galera nos Estados Unidos. E vai de Uber, galera, não vai na Sé não, tá bom? Você tá com coronavírus, não vá na Sé, por favor. Arranja uma máscara, pega um Uber, usa um alquinho gel. Mas, ó, galera, os sintomas são o seguinte. Nos casos mais avançados da doença, como a doença ataca o trato respiratório das pessoas, ela causa pneumonia e bronquite. Mas o geral, normalmente, de todos os coronavírus, todos os tipos, é da coriza, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, febre e sentimento de mal-estar. Que é praticamente o que todos os vírus, todas as doenças virais vão dar em ser humano. Então, se você tem qualquer uma coisa disso, as chances é que você tá com gripe, cara. Em alguns casos, como
específicos como o coronavírus de Wuhan, você ainda vai ter febre, tosse e falta de ar. Isso é porque o coronavírus de Wuhan, ele ataca mais o trato respiratório que o MARS, por exemplo. E a falta de ar pode chegar a ser grave, da pessoa, ela até desmaiar e ir pro hospital desmaiada mesmo. Muita gente que tá morrendo por causa do coronavírus, é essa relação de você precisar de muito oxigênio, tá bem hidratado, tá bem alimentado, pra você combater o vírus, mas com falta de ar fica muito mais difícil, né? E sempre lembrar, gente, essa situação. Até agora, o que se sabe é que tem chance de morrer por causa do coronavírus, pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão ou imunodeficiência. São essas as pessoas que têm risco de morte por causa do coronavírus. Pessoas que têm lá o seu sistema imunológico funcionando direitinho, é baixíssimo o risco. Elas, na verdade, elas podem ser desses assintomáticos que nem sabem que tiveram a infecção. Então, ir com calma. Você falou sobre a taxa de mortalidade, ela tá super baixa, assim, se você for parar pra pensar em todos os casos que foram relatados. Até uns 2-3 dias atrás, as informações eram que a taxa de mortalidade estava em 3%, o que é muito abaixo, inclusive, do que aconteceu com o SARS e com o MERS. E que a maioria dos casos de óbito, de quem morreu, realmente eram de pessoas com mais idade ou que tinham alguma dessas doenças. Então não é assim, peguei coronavírus, vou morrer amanhã. Também não é assim. Há tratamento, há como você aliviar os sintomas, e se você estava saudável quando você provavelmente foi contaminado, você provavelmente vai conseguir sair dessa. Não pode desesperar. Eu queria aproveitar essa chance para tratar umas teorias das conspirações que andam rodando o Zap Zap. A primeira que eu queria tratar é que o coronavírus foi feito para controle populacional, que a China teria um excesso de gente, então eles usaram o coronavírus para limpar a galera. Cara, isso seria a coisa mais idiota que a China poderia ter feito com ela mesma, por 3 motivos. O primeiro é que esse vírus é um dos menos letais que tem. Se você quisesse fazer um controle populacional de verdade, você com certeza não ia usar o coronavírus. E o segundo o SARS, ele não seria um bom vírus pra isso, e ele tinha uma taxa de mortalidade altíssima. Exatamente. Não, você quer matar todo mundo, joga um ebola na galera e tá tudo certo. Não dá ideia, tá? Não dá ideia. Joga um ebola na galera. Mas sabe a parada? Nem ebola, gente. Ebola tem uma taxa de mortalidade altíssima, mas é super fácil de conter. Ele causa problema em países que têm sistemas de saúde extremamente deficitários. Mas um país com um sistema de saúde relativamente organizado, você contém um surto de ebola relativamente fácil. Nem ele. Só pra dizer isso, que não é que nem... Eu não sei qual é a idade de vocês, porque de tempos em tempos tem aqueles filmes da epidemia catastrófica, né? Na minha época, era o filme Epidemia, que era justamente o medo de febre hemorrágica, que aí era uma febre hemorrágica que se transmitia pelo ar. Que aí seria esse vírus aí com potencial. Essa era difícil de conter. Essa tinha potencial para controle populacional. E como o coronavírus ele afeta muito mais os idosos, ele é muito idiota como controle populacional, porque a galera que vai se reproduzir, praticamente ela não é afetada, especialmente não para causar óbito. Então, as pessoas jovens e jovens adultos e adultos que são as que se reproduzem muito mais, elas continuam todas vivas, cara. Então você tá controlando o pessoal que não se reproduz. Não faz nenhum sentido essa teoria, a galera pode descartar, pode ficar tranquilo. Tem uma outra também que seria usado como arma biológica, ou contra Hong Kong, ou de Hong Kong contra a China, especialmente por causa que eles estavam em conflito mais acirrado recentemente, né? E, cara, não tem como ser isso da China atacando Hong Kong, porque o centro mais afetado é Wuhan. E Wuhan, a região metropolitana total dela, que se expande ali nos subúrbios, é de 11 milhões de pessoas, e é o 3º ou 4º polo industrial da China, cara. Seria uma arma biológica contra o meu inimigo que afeta eu economicamente e me destrói. E também não pode ser uma
uma arma biológica de Hong Kong para a China, porque a maioria dos medicamentos e da logística médica que a Hong Kong utiliza depende de produção chinesa. Então, Hong Kong ataca a China com uma arma biológica, a China para de oferecer mantimento de medicina, remédio, máscara para Hong Kong, foca nela mesma e quem se ferra também junto a Hong Kong. A cidade de Hong Kong, a cidade, país de Hong Kong, né, a ilha, e a China, elas são tão intrinsecamente ligadas que qualquer ataque um do outro desse tipo significa você dar um tiro no próprio pé primeiro. Então, galera, pode descartar esse tipo de teoria da conspiração. Tenta não espalhar isso, por favor. Espalha notícia de biólogo, espalha notícia de pesquisador. Só uma dica, o Ministério da Saúde, ele tem um Instagram, só um disclaimer, eu não estou aqui falando pelo Ministério da Saúde, mas eu trabalho no Ministério da Saúde, mas eu estou aqui como José biólogo, só fazer uma informação. Mas o Ministério da Saúde, ele tem as redes sociais dele, tem Twitter, ele tem Instagram, todas essas notícias falsas, todas essas teorias da conspiração, elas estão sendo comentadas nessas redes sociais e sendo desmentidas propriamente. Certo? Só para se alguém quiser uma fonte de informação mais confiável, manda ver. Nossa, a que eu achei mais engraçada foi a de tomar chá de erva doce, porque tem o princípio ativo do Tamiflu. Putz, grilo. Essa Eu não vi essa. Essa chegou no WhatsApp da minha avó e ela veio falar comigo no almoço semana passada. Que o diretor do Hospital das Clínicas, sem dizer qual Hospital das Clínicas, disse que tinha que lavar a mão e essas coisas todas que a gente falou, e tomar chá de erva doce, porque tem o princípio ativo do Tamiflu e vai fazer você se proteger do coronavírus. Coronavírus foi fabricado pra matar a tia do Zap que compartilha essas coisas, olha aí, ó. Só pega gente mais velha, olha aí, ó. Tá vendo? Já é uma teoria da conspiração melhor que as que apareceram até agora. Tá vendo? Não demorei nem meio segundo pra elaborar. Inclusive, acho que nem deu certo pra elaborar. Mas enfim, continue aí que o papo tá interessante. Então, acho que é importante falar que o tempo de incubação do coronavírus, ele foi determinado em média 5 dias, mas que você pode apresentar os sintomas de 2 dias a 14 dias depois de você ter sido infectado. Isso é interessante vocês puxando essas questões da teoria da conspiração, porque assim, existe toda essa questão, inclusive gente falando que o fato das notícias alarmantes, isso faz parte de uma guerra midiática, né? De que, na verdade, não tem nada acontecendo, isso aí é um conluio da grande mídia tradicional contra sei lá o quê, e pra colocar a população com medo e tal. E assim, eu até imagino que existe uma capacidade de alarmismo disparada aí pela mídia, do tipo, parece que tem toda essa sensação que realmente, se você pegar coronavírus, você vai morrer hoje explodido, você vai explodir e você vai morrer e tal, porque na maioria das vezes as pessoas leem mais headlines e você tem toda essa coisa da produção em massa de notícia, cada vez mais para ser de clique e tal, mas tem muita gente que acha que isso de fato seja pensado, né, um complô midiático pra, sei lá, pra desestabilizar a sociedade, esse tipo de coisa, e etc, etc, etc. Enfim, né? Gente, pra quem acha isso, a avó da minha namorada, ela precisa de ajuda pra fazer as tarefas de casa, as tarefas domésticas. Mas ela não pode ter ajuda, ela tá lá sofrendo, fazendo tudo sozinha, porque o bairro dela tá de quarentena. Ela não pode nem entrar, nem sair do bairro dela por causa do coronavírus. Então... Oi? Ela mora na China ali, ela não mora na região de Wuhan, mas a região dela virou foco também. Então, galera, tá acontecendo mesmo, tá? As pessoas estão realmente sendo afetadas por isso, é muito triste, tá? Aí, as pessoas sendo afetadas tá destruindo carreira, tá destruindo oportunidade de emprego. Tem gente que ia voltar da China agora pra vir pro Brasil por causa de emprego, não tá voltando. Tem gente que ia ir pra China trabalhar lá e não tá indo. Então, tem gente que, sabe, as pessoas da família deles morreram, tentando espalhar mentira, gente. Isso realmente tá aí acabando com a vida de um monte de gente, tá? Então tenta respeitar um pouquinho essas pessoas que estão passando por dificuldade também, né? Tem uma frase muito boa de uma professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Deise Ventura, que eu vou dar uma citada aqui, ipsis literis, que ela fala assim, que todas as manchetes sobre o coronavírus que estão alarmando as populações mundo afora fariam melhor serviço se semeassem o pânico quanto ao desmonte dos sistemas públicos de saúde e a desvalorização da ciência. Estes, sim, são as grandes ameaças à segurança da saúde global. E é verdade, se você não tem um país que tem um aparato de saúde pública preparado minimamente para receber um caso desse, já era. Eu recebi essa fala dela também, achei ótimo.
tomando isso aí que a Tabata falou, de ter um sistema de saúde, só lembrar uma questão dos Estados Unidos, que muitas vezes as pessoas, elas não vão ao médico, elas não procuram serviços de saúde porque elas não querem gastar dinheiro com isso, porque não tem um sistema de saúde pública universal. Então, vamos lembrar disso, dessa questão de destruição de saúde pública, porque isso, felizmente, a gente ainda tem aqui no Brasil com problemas, mas a gente tem. Se a pessoa ela tá com os sintomas da doença, ela pode procurar uma unidade pública de saúde que vai ser capaz de tratar essa pessoa, de encaminhar essa pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu então fazer, antes da gente encerrar. Vamos fazer aqui uma projeção. Vamos brincar aqui um pouquinho de, sei lá, RPG da vida real. Paciente zero acaba de saltar do avião em Guarulhos, São Paulo. O que acontece em seguida? O que vocês acham? Como é que seria essa doença chegando no Brasil e o que vocês acham que aconteceria? Então, depende. A gente tá falando de paciente zero na atual circunstância ou paciente zero quando tudo começou? Não. Paciente zero, tipo assim, do Brasil, no sentido de alguém com a doença incubada chegou no solo através de um aeroporto. Não, mas chegou hoje 3 de fevereiro. Exatamente, hoje 3 de fevereiro. Tá. Eu acho que dificilmente essa pessoa chegaria vindo da China, porque eles estão com um controle aeroportuário muito grande, então eles não estão deixando as pessoas saírem do país, basicamente. E os aeroportos que têm recebido pessoas vindas da China estão passando por triagem e, em alguns casos, estão ficando presas dentro dos aeroportos, dependendo de quanto tempo faz que ela saiu da China. Então eu acho difícil, não impossível, mas difícil que essa pessoa chegaria aqui e não aconteceria nada com ela. Até porque o nosso sistema de saúde, ele também já tá começando esse controle de pessoas que estão chegando de viagem, né, José? Eles vão começar a fazer esse tipo de controle dos passageiros que estão chegando de viagem. Saiu, inclusive, um projeto para definir as regras dessa quarentena para as pessoas que estão chegando. Então, eu acho que a gente não tem uma probabilidade muito grande disso virar uma epidemia dentro do Brasil. Mas aí o que a gente pode brincar é não uma pessoa que chegou agora, mas antes de ter o alarde, antes de ter tudo isso, uma pessoa assintomática chegou no Brasil. Certo? Sim, exatamente. A gente tem esse risco das pessoas que chegaram há uma semana atrás. E ninguém sabe que tá com a doença, exato. Então, o que pode acontecer? Ela pode ter exposto as outras pessoas do voo dela ao vírus, certo? Porque a gente lembra que ela pode não estar sintomática, mas ela tá produzindo o vírus. Sim. E aí essas pessoas vão descer e vão seguir suas vidas. Estouram as notícias do vírus, certo? Que tá tendo a epidemia lá. Essas pessoas, elas vão começar a apresentar os sintomas delas, talvez. Ou então elas não apresentaram esses sintomas, mas já teve aí uma transmissão. O que é que vai acontecer? Você vai observar um aumento de número de casos de doenças respiratórias em uma determinada região, certo? Que isso está sendo sempre monitorado. E aí, a partir daí, você começa a isolar esses casos e a tentar conter essa transmissão ali. Então, é para isso que serve vigilância epidemiológica. É assim que ela funciona. E, idealmente, você assim consegue isolar esses casos, você consegue conter uma determinada infecção acontecendo. Eu usei os números de densidade populacional de Wuhan e a velocidade com que os casos cresceram lá dentro para tentar modelar isso referente a São Paulo, por exemplo. São Paulo não tem a mesma densidade populacional de Wuhan, é um pouco mais de boa, mas São Paulo é São Paulo e ainda tem muita gente, né? Se o paciente zero chegasse e conseguisse entrar em São Paulo e começasse a espalhar a doença para as pessoas, a gente ia começar a identificar mais ou menos entre 5 e 10 casos 2 semanas depois que essa pessoa chegou lá dentro de São Paulo. A gente já ia conseguir identificar alguns entre 5 e 10 casos. Um mês depois, isso pula para 50. E o problema é 2 meses depois, André. Porque isso vai de 50 para 1.000. Então, mas aí a gente tem que considerar as questões ambientais. Que, como a gente já falou, o Brasil, ele talvez não tenha as condições ideais para esse espalhamento. Porque
a gente não tem essas temperaturas tão baixas, a gente não tem o hábito de ficar realmente aglomerando muita gente nos lugares, porque não dá pra você ficar na rua. Então tem um monte de coisas. Sim. Eu tô indo só pela densidade populacional, que é o único parâmetro realmente que eu tenho aqui, só pra gente ter uma ideia. Mas a expectativa é que, assim, em 2 meses você cresça muito rápido, entendeu? Isso partindo do princípio que se o Wuhan tivesse a mesma densidade populacional de São Paulo. É essa mais ou menos a análise, entendeu? Mas o problema dessa explosão é que ela é muito exponencial. E provavelmente a grande maioria dessas pessoas afetadas não iriam morrer, mas São Paulo ia estar com todos os hospitais lotados. Em 2 meses, todos os hospitais de São Paulo iam estar lotados com suspeita de casos. Em 2 meses, a gente achou o limite de uma das cidades mais desenvolvidas do país em aceitar pessoas que precisam de tratamento urgente. Esse é o problema. Em 6 meses, se a gente não consegue ter um controle de quarentena, de isolar esses casos, essas pessoas, você chega no limite do país inteiro. Então é uma velocidade, assim, muito absurda. E você precisa de uma reação muito imediata e muito capaz. Você precisa de um protocolo já pronto, de profissionais com treinamento, de estar com os remédios, as máscaras, tudo em estoque, prontos para serem usados. Então, realmente a preocupação é por causa do número de leitos, número de material e número de médicos que você tem que destacar para isso, né? Então, fica aí o medo. Desculpa, eu não queria deixar medo na galera. Mas, infelizmente, gente, eu tô esperando esse vírus que vai realmente acabar com tudo, mas ele ainda não chegou, infelizmente. Não é deixar medo, é a gente estar preparado e ciente disso. Então, assim, tudo bem, carnaval tá vindo aí, né? Se a pessoa já chegou e já tava contaminada e ela já tá espalhando o vírus, então... Não que você não vá pro bloquinho, mas evita dividir copo, tem um álcool gel junto com você, não coça o olho, sabe? Evita pegar tanta pessoa assim no carnaval, né? Aí você tá pedindo demais pro brasileirinho. Poxa, tava indo bem, tava. E assim, não tô falando que é pra fazer um processo de abstinência, tá, gente? Eu sou muito contra a abstinência. Rapaz, então a Damares está lutando contra o coronavírus. Agora eu entendi tudo. Caraca! Você vê que a estratégia é multiuso. Tá protegendo de várias doenças. Olha aí, tá vendo, rapaz? Isso aí, que é rir pra não chorar, gente. Então é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui. Tabata, você quer deixar aí fazer um jabex? De onde você vem, de onde o pessoal te escuta? Bom, como já falei na abertura, eu faço parte do Dragões de Garagem. A gente tem podcast. Vocês conseguem ver minha carinha tão fofinha no YouTube, porque eu tô no canal do Dragões sempre apresentando trabalhos científicos que saíram recentemente para mostrar por que é importante a gente investir em ciência. E a gente também tem as Cientirinhas. Vocês encontram a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Aí eu já participei de 2 pontos G falando sobre saúde íntima com a Ira. Perfeitamente. Zé, você quer deixar um jabex? Então, eu deixo, sim, de vez em quando eu tô lá no MDM, certo? Mas aí vocês não precisam se preocupar com isso. E também eu participo com os amigos de um outro podcast, que é o Bichas Nerds, no qual a gente fala de assuntos variados. Inclusive, a gente também falar um pouquinho, às vezes, de questões de saúde, questões de ciência. A gente tem um episódio que, na verdade, foi o primeiro que eu participei lá, que a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis, então vocês podem escutar lá. E assinem a gente também. Show de bola. Lucas, você quer deixar um jabá? Lavem as mãos, galera. Lavem a mão e lave o pinto. É isso. Bom carnaval aí pra todo mundo. Mas a pessoa lava a mão primeiro ou o pinto primeiro? Eita, acho que você precisa lavar a mão primeiro antes de lavar o pinto. Não, daí você suja... Lave tudo, cara, de uma tacada só. Toma um banho. Tome um banho, melhor ainda. Isso aí. É isso aí, porque aí vai que o pessoal usa pia, né, pra lavar tudo, né? Toma banho, aproveita, lava na frente, lava atrás, porque tem gente que já andou dizendo que não lava atrás porque tem a masculinidade frágil. Então, higiene, gente. Higiene é bom. Exatamente. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que tá aqui na transmissão ao vivaço, a você que está escutando aqui o podcast e a essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
senão o Coronga vem te pegar. Cara, é muito sincronismo, né, cara? Corona, Coronga, tá tudo aí, Imagina, né? O Andrei vestido de Coronga correndo no meio da saia. Vou te infectar! Nossa, eu máscara, sou né? capaz de apostar que essa fantasia vai existir no carnaval. Ah, coronavírus! Nossa, puta, ia ser perfeito! Fotos. Caraca, imagina. Aí corta a cena, todo mundo morto. Primeiro a galera que foi pro carnaval e a ironia aí do destino. Caraca, que horror. Gente. mundofreak.com.br